Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Goura Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Haribol, 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 todas as glórias aos devotos reunidos. A mais essa aula, vamos dar então a continuidade ao nosso estudo do capítulo 6, canto 7, onde estamos aqui falando dos ensinamentos de Prahlada Maharaja para os seus amiguinhos de escola, que estão recebendo todo o conhecimento espiritual para se prevenirem contra tudo aquilo que pode virar um obstáculo na prática da vida espiritual. De modo que é, às vezes, muito interessante que, em vez de você receber o conhecimento espiritual diretamente, primeiro você entenda o que você precisa trabalhar em seu coração, em sua mente, para essa questão da purificação. Porque se você recebe o conhecimento espiritual, seja da boca de uma pessoa avançada ou da boca do próprio Deus, que é o conhecimento do Bhagavad Gita, se sua mente não estiver purificada, se seu coração não estiver limpo por causa dessa prática espiritual, naturalmente você não vai assimilar a verdade desse conhecimento. Então você só vai se libertar através da verdade que vai se tornar realizável no seu coração místico quando a sua mente estiver purificada, ou estiver vibrando, né, na plataforma espiritual, nessa conexão com Deus. E é isso que temos que entender inicialmente, né? Quando somos rendidos a Deus nessa posição inicial, ou seja, quando somos devotos neófitos, inicialmente não sentimos ainda essa questão interna da espiritualidade, porque o trabalho inicial deve ser necessariamente a prática espiritual que vai purificar a nossa mente. E nessa era em que vivemos de Kali Yuga, o processo mais fácil e recomendado, que foi trazido diretamente pelo Senhor Krishna, né, a Suprema Personalidade de Deus, que se manifestou como o Senhor Chaitanya, inclusive dando o exemplo daquilo que ele veio falar, é que devemos seguir esse processo de cantar os santos nomes de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao cantarmos esse nome,
naturalmente, por você estar recitando sempre o nome de Deus, né? Krishna, Hare, Rama, né? Hare é uma representação, é o nome de Deus que significa o pedido para esse despertar amoroso e naturalmente para a ocupação em serviço devocional nesse mundo. E quando recebemos, né, essa frequência do amor em nosso coração, que é um resultado natural de você cantar o santo nome, você vai se purificar e vai continuar cantando nesse modo purificado, e aí o efeito do santo nome, ou seja, a revelação de Deus em seu coração, porque o nome não é diferente da meditação na forma, né, de Krishna. Isso vai fazer com que você experimente mais fortemente o sabor do santo nome. Ou seja, o despertar amoroso, ele aumenta cada vez mais em seu coração. E logo depois você canta na terceira plataforma desse processo, né, de cantar, que é você cantar em amor a Deus. Esse cantar do santo nome vai fazer com que você se purifique, limpe seu coração, desprograme, né, completamente a sua mente, e você se situe na sua posição eterna de servo amoroso de Deus. E esse cantar vai fazer você atingir essa plataforma de cantar em amor a Deus. E quando você canta, assim o seu amor é amplificado e você passa realmente a viver em Deus, ou sentindo, né, a presença de Deus diretamente quando você canta esse nome. É nesse ponto que nós temos que chegar através dessa prática, né, do cantar. Essa é a instrução mais relevante dentro daquilo que se chama o movimento da consciência de Krishna, porque por isso que se chama, né, o movimento Hare Krishna, o movimento de pessoas conscientes e realizadas em Deus, em seus vários estágios, né, estágios, é claro, passando essa informação. Devemos cantar o santo nome de Deus. Cante e seja feliz. Cante, que durante esse processo do cantar, quando você despertar o seu amor por Deus, quando a misericórdia divina surgir em seu coração, naturalmente vai surgir Ananda, né? Esse sentimento feliz do espírito. Por isso, cante e seja feliz. Inicialmente você canta no modo de experimentação, depois no modo de purificação e depois no modo de amor puro por Deus, Prema Bhakti. Essa é toda a instrução que Chaitanya Krishna, né, Mahaprabhu, veio nos ensinar diretamente nessa Kali Yuga, e devemos adotar imediatamente esse procedimento de cantar, independentemente de qual religião você tenha, qual filosofia, se você acredita em Deus ou não, né? Você simplesmente deve cantar esse nome para que os efeitos surjam. E se você é realmente um buscador da verdade absoluta, você deve seguir esse processo imediatamente. E através dessa prática constante, naturalmente, vai vir o desapego do mundo, né? Ou a compreensão de Maya. Só há desapego quando você compreende o que é essa energia na qual você está se identificando com esse corpo material e com tudo aquilo, né, que se trata de uma relação com esse centro físico grosseiro e também com os outros centros sutis que você tem, que não são o espírito. Então tem que se situar no espírito, e aqui Prahlada Maharaja, nesses versos, está mostrando aos seus amiguinhos que despertem, observem aonde, né? Ele fala aonde vocês vão chegar
fazendo as práticas normais de um sistema não espiritualizado, numa era bem assim pesada de desavenças e hipocrisia, que é considerado Kali Yuga, né? Kali Yuga, a era de ferro, que faz parte dessa escola terrena de aprendermos através de lições mais duras, porém, né, o processo é o mais fácil. A misericórdia de Deus nunca deixa que simplesmente a miséria se instale totalmente, ele está sempre, tanto em nosso coração, como através das palavras, né, de pessoas que já estão realizadas na verdade divina, de trazer essa palavra, né, esse acalento para todas as almas, falando, olha, se você canta ou se você faz qualquer atividade de serviço devocional, como ouvir, né, pessoas que falam de Deus, falar sobre Deus, adorar, estudar os passatempos de Krishna no Bhagavatam, estudar o Bhagavad Gita. Enfim, quando você se interage com tudo aquilo que é relacionado com Deus, que é chamado Krishna Katha, tópicos relativos à suprema personalidade de Deus, imediatamente você vai moldando a sua mente, ou programando a sua mente para que ela ceda, né, à ordem do Espírito. No momento, 99,9% da humanidade é escrava da mente, dentro desse preceito do falso ego, que é uma enganação que faz você viver a sua vida sem ter esse desejo intenso ou avidez de se relacionar diretamente com Deus no coração, que é chamado, né, a super-alma, a alma suprema de tudo. E aí Krishna no Bhagavad Gita ele fala, eu estou acompanhando você através da minha expansão, super-alma ou Vishnu no seu coração, e você sabendo disso deve imediatamente se aproximar de mim, né? Krishna diz, e fazer o que tem que ser feito, dentro desse estágio da forma humana. Forma humana, como Prahlada fala, ela é muito valiosa, mas as pessoas não entendem a missão dessa forma humana. A missão dessa forma humana é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí, amando a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você ama incondicionalmente tudo o que está à sua volta, porque tudo é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar a origem, né? Os pés de lótus de Krishna, e amar tudo o que representa a manifestação espiritual e material de Krishna, que é material até o momento em que você sai, né, do falso ego, e quando você está na realização espiritual, naturalmente você vai ver tudo como espiritual. Ok? Então esse verso aqui, ao verso 15, né, do Bhagavatam, Prahlada Maharaj está dizendo: Viteshu nitya binivishta cheta vijamscha dosham paravitahartuhu pretyahavattapi adentridriyastadi ashantakamo harate kutumbi. Tradução: se alguém muito apegado aos deveres de manter sua família for incapaz de controlar os sentidos, o âmago de seu coração ficará absorto em acumular dinheiro. Embora ele saiba que quem se apossa dos bens alheios será punido pelas leis do governo e depois da morte pelas leis de Dhyamaraja, ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro. De modo que aqui, novamente, Prahlada Maharaja, nesse verso, está deixando explícito, né, que
essa questão de possuir as coisas. É o fator que está prendendo definitivamente a alma nesse mundo. Queremos possuir lugares, coisas, queremos possuir pessoas, status, né? Possuir poder, essa necessidade de ter o controle, né? O domínio sobre a energia espiritual, sem reconhecer que essa energia toda, dentro de suas manifestações, nada mais são do que a substância divina. É como se você quisesse possuir o próprio Deus e ser Deus e ocupar a posição divina. E é exatamente isso que aqui, nesse passatempo, Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaja, ele quer ser. Ele quer ser Deus, ele quer possuir todo o universo. Então é muito interessante quando você começa a entender o simbolismo, o arquétipo, né, disso que existe em nosso coração, que se repete vida após vida. Então tem pessoas que são muito ousadas, não estão satisfeitas simplesmente em possuir esse planeta Terra, né? Aqueles que são chamados a elite do mundo, que sem piedade para construir os seus ideais, manipulam tudo, né? Não se importam com as pessoas e fazem assim coisas absurdas para se manterem nesse tipo de poder, onde eles não se associam com Deus, não vivem essa experiência de amor em seus corações. E eles tentam, né, preencher esse vazio. O vazio existencial é exatamente essa falta de estar vinculado amorosamente a Deus. E por causa desse vazio, eles acham que conquistando as coisas, possuindo cada vez mais, sendo, né, os chamados senhores do mundo, eles vão conseguir alguma coisa. E são pessoas infelizes, cada vez mais infelizes, mais vazias, viciadas, né, nesse hábito de conquistar mais e mais e mais, e isso aumenta, né, a sua escravidão e o seu vazio nesse mundo. Daí não devemos nos preocupar com essas pessoas, porque elas já estão sofrendo dentro de um grau assim, muito elevado, apesar de pensarem que são os donos do mundo, ou detentores de um poder superior a outras pessoas. Sendo que o devoto puro de Krishna é a pessoa mais elevada nesse universo. É a pessoa que realmente tem o poder, porque o único poder é o poder de Deus. E um devoto puro, ele é orientado e movimentado nesse passatempo, nesse cenário material, nesse mundo de sonhos, através da potência de Deus. De modo que um devoto puro, ele é superior, né, em termos de, vamos dizer assim, relatividade nesse mundo, a qualquer demônio. Então, Prahlada Maharaja aqui, com 5 anos, um devoto puro, ele era desafiado pelo seu pai, que era o demônio, né, o centro do falso ego personalizado, tentando destruir Prahlada Maharaja, um simples menino, né, era um devoto puro, né, mas ele, nesse passatempo ele é um simples menino que está recebendo todas as ameaças, tentativas de tortura. O pai tenta matar o filho numa revolta, mas tudo que ele faz para um devoto puro está criando algo desfavorável na vida dele. Tanto que no fim a ira dele, de Hiranyakashipu, a ira do demônio, né, supremo, em relação ao seu filho, ele fica muito revoltado e desafia a Prahlada Maharaja a provar que esse Deus que ele fala existe. E aí ele tenta destruir um pilar, né, do seu castelo com uma espada e fala: se o seu Deus estiver aqui,
que ele apareça. Aí quebrou esse pilar e aí apareceu Nrsimhadeva, que é a ira personificada de Deus. Imagina, a ira de um demônio supremo que controla todo o universo e a ira de Deus personificada em Nrsimhadeva. Então há essa comparação, né? Por mais que o demônio seja raivoso, quando ele faz mal ao devoto puro, né, que está pregando sempre sobre Deus, naturalmente a ira de Deus vai aparecer. Porque Deus ele não aceita que prejudiquem, né, um devoto puro. Né? Você pode até falar mal de Deus, você pode criticar Deus, isso aí Krishna não considera tanto, mas se você critica, fala mal, é indulgente, é negligente com um devoto puro de Krishna, então você aí está pisando num terreno bem perigoso. E essa é a história, né? Quando a ira de um demônio personificado dentro de todo o universo se apresentou diante da ira de Deus, que personifica a fonte da ira, inclusive a fonte da ira de Hiranyakashipu vem de Deus, Deus que permite ele ficar irado daquele jeito, né? Então, quando ele ousou desafiar a ira de Deus, né? Aqui, ó, esmagou Hiranyakashipu que nem um bonequinho. Não tem condição você desafiar Deus. Não tem condição você viver sem Deus. Então essas pessoas vão aprender um dia isso, a se render a Deus conforme ele pede no Bhagavad Gita. E depois ele fala, tal grande alma é muito rara nesse mundo, por mais que a gente fale, por mais que eu venha a esse mundo, que eu envie os meus devotos, porque a sociedade, né, humana pode ser desse planeta Terra ou de outros planetas, eles vão e sacrificam, né, os devotos puros, negligenciam, falam mal, mentem, manipulam o que eles estão falando, o que Deus vem falar. E aí cria-se essa sociedade miserável, onde as pessoas são devotas do falso ego, devotas da mente. E aí elas adoram o mundo encantado, essa brincadeirinha falsa produzida por uma crença de passado, presente, futuro, que aqui é tudo, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que a posse das coisas vai te trazer felicidade, realização. Não é nada disso. Enquanto você não se render aos pés devotos de Deus, enquanto você não purificar a sua mente, não limpar seu coração, né? Não ficar íntimo desse processo espiritual de cantar o santo nome. Porque não há diferença você estar lendo um verso aqui, como a gente está fazendo, e estar cantando o santo nome. Né? Não há diferença entre você estar cantando o santo nome e meditando em Krishna, nos passatempos de Krishna, numa oração de gratidão. Não tem diferença, é a mesma coisa, só que o cantar o santo nome é mais fácil. Ninguém pode ficar meditando em qualquer lugar, você tem que ter, né, uma frequência mental para fechar os olhos, né? Você pode fazer em casa. É a mesma coisa que cantar isso. Compreende? Mas o processo de cantar, que Chaitanya Krishna veio nos ensinar, ele fala assim, cante, porque nesse nome, eu como Chaitanya, que é a encarnação da misericórdia de Krishna, trouxe a misericórdia embutida nesse cantar do santo nome. E porque Chaitanya deu o exemplo de cantar do santo nome, a egrégora desse poder do santo nome está pronta para transbordar em nós, se cantarmos com esse entendimento. Eu quero que Deus se revele para mim, eu quero despertar o amor por Deus. Por que eu sou tão frio? Por que eu sou um Hiranyakashipuzinho, né, que vivo nesse sentimento de ira contra o divino? Eu não quero saber de nada espiritual, e você vira simplesmente um rebelde pela pura rebeldia. Isso não faz sentido.
De modo que a gente fala assim, ah, mas experimenta isso que é bom. Não, não quero experimentar isso, não. Eu não gosto disso. Aí eu falo assim, não, mas você nunca experimentou? Por que você está tão rebelde, né? Não, eu não quero, já falei que eu não quero, eu não gosto, não vou experimentar. E tudo bem, está tudo bem, né? Você vai passar a sua vida sempre com esse vazio, sem significado. Não tem significado para uma pessoa que vive no falso ego, se identificando com esse corpo material, tentando desfrutar ao máximo da matéria, de possuir as coisas da matéria, sem reconhecer que não existe desfrute real ou possessividade real, sem reconhecer que Deus é o proprietário de tudo e que Ele é o desfrutador supremo. Ninguém pode desfrutar se Deus primeiro não desfrutar no oferecimento daquilo que você faz para Deus. Essa é a lógica que Krishna está ensinando. Você não pode satisfazer uma folha de uma árvore regando a folha. Você tem que regar a raiz. Ao regar a raiz, não só a sua folha vai ficar suprida, forte, bonita, né, nutrida, assim também como todas as outras folhas. Certo? Assim, se você dá comida, se você bota comida na sua mão, a sua mão pode apertar, mas ela vai ficar fraquinha, porque a mão não tem essa função de se alimentar, de desfrutar da comida. Então você tem que colocar a comida para o seu estômago, que representa, né, no caso aí, a suprema personalidade de Deus, assim como a raiz de uma árvore, e aí naturalmente sua mão vai ficar forte, bonita. Então esse é o processo. Se queremos ficar felizes, bem-aventurados, né, saudáveis, de bem com a vida, autorrealizado, nós temos que alimentar esse divino que está em nós, cantando, estudando, lendo, meditando, sempre tendo aquela intenção real da realização de Deus. Por isso eu falo, dai-nos o pão de cada dia. Essa oração do Pai Nosso, né? Esse pão de cada dia é o alimento que você oferece a Deus em suas ações, isso que chama-se serviço devocional, e aí oferecendo todas as suas atividades dentro dessa manifestação material que você reconhece como propriedade de Deus, você oferece a Deus para o desfrute dele. Naturalmente, toda a sua vida vai ser satisfeita. Você vai estar sempre bem, sentindo prazer de existir nessa escola terra atual, né? Que eu estou falando da escola terra, mas em qualquer lugar, dentro dessa forma humana que é dada por Deus para que o realizemos. E realizemos, né, completamente esse amor acima de todas as coisas por Ele. E daí esse desejo, né, nesse verso, a gente vê, esse mesmo desejo que a gente tem de acumular, por exemplo, dinheiro, é lógico, para você ter as posses, né, dentro desse sistema, você tem que acumular o dinheiro, que o dinheiro é aquilo que é estipulado como a energia que vai te dar condições de você possuir as coisas, né, dentro desse sistema. Em planetas superiores você pode possuir as coisas com o seu poder místico. Então lá nos planetas superiores a pessoa pensa e imediatamente as coisas aparecem. Assim como no nosso sonho, né? Quando você está sonhando, você deseja uma coisa, ele aparece, o seu poder místico já começa a se manifestar ali. E os yogis muito elevados, né? Principalmente os devotos puros, quando eles pensam em algo material, imediatamente Deus manifesta aquilo, faz o arranjo. Então tem muitas pessoas que não estão ganhando dinheiro, mas têm poderes místicos para manifestar o que quiser. Aqui nesse planeta mesmo. Só que eles nunca usam esse poder, né, em proveito de si próprio, porque usar poder místico egoisticamente vai trazer assim, resultados mais pesados do que o simples ação, né, física de conseguir coisas nesse mundo. E aí você tem que ter essa capacidade de desejar a Deus assim como você deseja dinheiro.
ou desenvolvimento econômico. Você tem que dar a Deus o que é de Deus e dar a César, né, ou ao mundo, aquilo que é do mundo. Essa é a sabedoria que o Mestre Cristo está expressando, assim como também aqui o Bhagavata está falando diretamente, né? Prahlada Maharaj está falando a mesma coisa. Ninguém muda o que deve ser feito dentro desse processo, dessa jornada humana para ascender, né? Ascensionar a consciência. Então, Prahlada Maharaj está falando, se alguém está muito apegado aos deveres de manter sua família, for incapaz de controlar os sentidos, o âmago de seu coração ficará absorto em acumular dinheiro. Tá? Isso quer dizer que, de certa forma, nós estamos sempre tentando manter o nosso status, a nossa significância nesse mundo, baseada na identificação do valor de possuir mais, de ter mais. E para isso você tem que ter o dinheiro, que é o sistema estabelecido para essa conquista. E para você conseguir esse dinheiro, né, Krishna explica lá no Bhagavad Gita que as pessoas podem tomar qualquer atitude insana, louca, que vai causar mais e mais prisão para ela nesse mundo, né, na mente e na próxima encarnação. Mas as pessoas não sabem disso. Elas não estão questionando o lado espiritual. Ela só tem esse lado material. Desde que ela nasce, né, ela vai assimilando as experiências e todo mundo vai falando para ela, você tem que ser alguém, você tem que conseguir isso, conseguir aquilo. Só que esse alguém que o falso ego propõe, a mente propõe, ele é falso. E tudo que vem dessa relação entre a sua identificação do seu corpo com tudo que é um objetivo adquirido ou um sonho externo realizado, não vai trazer para você a satisfação plena. E isso tudo vai te prender e vai trazer muitos problemas, muitas misérias, muitas coisas interesseiras na sua vida, e você sempre vai ficar nesse estado estressado, ansioso. E aí você vai ter, né, como o Prahlada Maharaj está falando aqui, essa preocupação constante de estar mantendo a família, né, não só a família pessoal, mas a família nacional, a família global. Isso tudo vai se expandindo. Tá? Assim como o Hiranyakashipu, ele tinha uma coisa universal. E Prahlada Maharaj está dando oportunidade dos seus amiguinhos de compreenderem isso, de não cair nessa armadilha. E em alguns versos atrás ele está repetindo nesse. Cuidado, cuidado com as suas relações mais íntimas, que vão deixar você encantado, porque às vezes você se sobressai nisso por causa do dinheiro, por causa do seu né, poder, entre aspas, que é obtido do ganho que você tem dessa coisa de desenvolvimento econômico nesse mundo. Por isso que o Mestre Jesus falou que você não pode servir a Deus e Mamon ao mesmo tempo. Quem é Mamon? Mamon é a personificação desse desejo, dessa ambição de ganhar dinheiro. Então você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, senão o seu reino interno vai ser dividido. Você tem que entender que o poder de Mamon é o poder de Deus. Deus é o centro de toda a abundância, de toda a riqueza. Deus é a fonte. E é tão simples entender isso, que se você está vivendo na fonte suprema, naturalmente você tem abundância, você tem riqueza. E o que é riqueza real? Riqueza real é consciência divina. É o amor de Deus. E o resto é acréscimo. E o acréscimo vai vir por causa da sua vibração, porque Deus cria a existência para todo mundo ser feliz. Tem uma parte na Bíblia que diz, é desejo de Deus que
vós prospereis e vivais na abundância de tudo que é bom e agradável. Então, o desejo de Deus no seu coração, o natural, você situado no espírito, em relação amorosa com Ele, é que você viva próspero nesse mundo e tenha sempre o máximo, né? A abundância de tudo que é bom e agradável. Bom e agradável dentro do contexto espiritual, porque não existe nada agradável dentro do contexto material, da falsa identificação com esse corpo material. Tudo aqui é temporário. Esse tipo de felicidade que você obtém, ou prazer nesse mundo, tudo é temporário. Depois vem coisas negativas, também é temporário. As coisas boas e ruins desse mundo são as dualidades que vão se alternando para você compreender através dos opostos, a renunciar a essa dualidade e transcender. É o que Krishna explica para Arjuna logo no começo do Bhagavad Gita. E aqui para lá da Maharaj está falando, né? No âmago do coração, né? Então o coração, que é o local onde está a alma e o espírito, a alma não está se percebendo que está ali com a superalma. Então no âmago do coração, que é o local que você deveria, né? Ele fala disso porque é a energia nossa que cria esse magnetismo, isso já foi provado até na física quântica, que o nosso coração ele tem o poder 5.000 vezes maior de atrair aquilo que a nossa mente atrai. Então, nosso coração é o centro magnético, onde atraímos tudo para a nossa vida. E temos que usar o nosso coração para atrair Deus. O próprio nome Krishna significa aquele que atrai tudo para ele. Então, você tem que atrair aquele que atrai tudo para ele. E você, sendo uma parte de Krishna, quando você atrai tudo para ele, usando sua vida para o desfrute divino, naturalmente você vai ficar completamente, né, satisfeito. E aí para lá do Maharaj fala assim, mas no âmago do seu coração, a pessoa vai ficar absorta em acumular dinheiro. Você vai estar sempre pensando em dinheiro, 24 horas por dia. Mamon vai ser o seu Deus. Algo que é abstrato, não é uma realidade. Né? Aí a ideia é que Krishna no Bhagavad Gita, e o devoto puro Prahlada Maharaj está falando, fique absorto em Deus. Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adora-me. Preste reverências a mim. Então Krishna está falando diretamente isso. Absorva-se em mim, renda-se a mim, para que sua vida humana tenha sucesso, vitória, poder extraordinário. Até mesmo a ética, a moralidade que vem desse amor a Deus, é a ética perfeita para você se conduzir nesse mundo. Todas as qualidades surgem do amor. Né? Como diz a Bíblia, sem amor, todas as qualidades não valem nada. Mas com a essência do amor, todas as qualidades manifestam naturalmente. No Bhagavad é dito que o devoto puro, ele tem todas as qualidades dos semideuses. Essas qualidades se manifestam em seu coração. E isso é incrível, né? Só que não conseguimos entender isso, porque estamos adquirindo uma programação de que certos valores nesse mundo, certos feitos, né, ou objetivos que são qualificados para ter relevância. E não tem relevância nenhuma. Quando você chega no espírito, você entende que você é co-criador com Deus e você pode co-criar o que você quiser. Não tem essa história de um dia de cada vez, fazendo aquele esforço máximo, mato um leão por dia, né? Tem essas expressões. Não, a vida não é isso que você pensa, a vida é pesada, é uma labuta, então você está criando isso. E se você está com Krishna, ele fala, primeiro você busca o reino de Deus. E aí tudo vem para você como acréscimo, porque você está vibrando
nessa queridagem com Deus e já mostrou o que você quer. Eu quero voltar para o mundo espiritual, mas eu quero voltar para o mundo espiritual aqui agora mesmo, no meu coração. Não precisa abandonar esse corpo. Eu quero viver nesse corpo no reino de Deus, que é um estado de consciência, e aí seu corpo vai ser uma projeção espiritual da sua mente, que também vai estar purificada e espiritualizada, e aí tudo está bem, você está vivendo em Deus, Deus está vivendo em você, e a vida está acontecendo, e aí você está recuperando o seu corpo espiritual, e após o abandono desse veículo material dessa forma humana, você volta para a dimensão, a frequência daquilo que você cultivou agora em vida. Como você pensou sempre em Deus, você vai voltar para o reino de Deus, né? Vaikuntha Lokadhamma, que é revelado nas escrituras. Inclusive Krishna teve, quando esteve aqui no mundo material, ele trouxe a Vrindavana, o mundo espiritual. Onde está Krishna, está Vrindavana. Onde está o devoto puro, está Krishna. Então, naturalmente, a Vrindavana também é uma manifestação do passatempo de todos os devotos que estão rendidos completamente a Krishna nesse amor existencial que vai fazendo ele cumprir o serviço devocional nesse mundo, ensinando às pessoas essa lógica consciencial que temos que aprender. Alguém tem que falar. E aí, para lá do Maharaj está falando aqui, Prabhupada está falando. Se não você está absorto em dinheiro, você vai atrair muito dinheiro para a sua vida. Está sempre pensando em dinheiro, né? E você é co-criador, então vai vir muito dinheiro. Só que esse dinheiro que vai vir pode ser prejudicial. Estava ouvindo uma história ontem que a maioria das pessoas que ganhou a loteria, eles não eram preparados para receber aquele dinheiro. Era um desejo, né, fomentado pela mente dele, dentro desses valores que eu falei, e quando chegava o dinheiro, esse dinheiro não estava ressonante com a verdade dele ser rico. E aí esse dinheiro ia embora. O cara gastava tudo e depois ficava mais pobre ainda do que era. Porque agora ele está pobre de espírito mesmo, né? Está bem... quis desfrutar assim, intensamente, mais rápido, né? E no final a frustração dele vai ser maior ainda. Então é isso que acontece. Então, para lá da forma, não fica absorto em dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência natural que vai vir, né? O desejo de ganhar o necessário. A gente sempre fala, né? Você não vai comer 10 pratos de comida por dia. Você vai comer um prato de comida. Então, o necessário, ganha o necessário para você ter uma vida confortável nesse mundo material. Deus, ele quer te dar isso. Deus, ele quer que você viva bem, satisfeito. Mas com essa intenção de cumprir a jornada humana, trabalhando o lado espiritual. Essa é a perfeição. É isso que temos que fazer. Não há problema, não há outro problema nesse mundo. Não tem problema. O problema existe quando você se desvincula, né, mentalmente de Deus. Por isso que diz que a mente é assassina do real. E nesse desvinculamento, nessa aparente separação de você e Deus, você tenta viver uma vida que chega a um extremo de você querer ser Deus igual o Hiranyakashipu. E esse passatempo está demonstrando isso, aonde que a alma pode chegar em seu desejo obcecado por ser Deus, rejeitando Deus, desafiando o divino, e aí o divino veio e vai fazer isso aqui com o seu falso ego. Ó. Não adianta você ficar com raivinha de Deus, não, porque a sua raiva vem da energia divina também. E pronto. Então esse é o ensinamento. Né? Deus, ele é mais rebelde do que você. Se você tá rebeldinho com Deus, quando Deus vier, não tem vingança. No caso aqui dessa história, ele desafiou, ou insultou o devoto puro. Apesar de ser filho dele. Talvez dele, na ignorância dele, ter até uma boa intenção de achar que ele estava fazendo bem para o filho dele.
Mas ele não queria reconhecer a mensagem do filho dele. E isso aí é uma ofensa direta a Deus. É a pior das ofensas, né? Não fale mal, não incorpore esse sentimento de aversão a um devoto puro de Deus. Tá? Aí depois para lá da Maharaja fala, embora ele saiba, né, ele está absorto em acumular dinheiro, embora ele saiba que quem se apossa dos bens alheios será punido pelas leis do governo, tá? Então aqui as leis do governo, tudo que você possui, ela vai tirando, forma de imposto, em forma de exploração. Esse governo aí que está aí, né? Está sempre também manipulando as maiores riquezas para acumular, porque quem está no governo também tem essa natureza de possuir, só que ele vai possuir através do tirar o dinheiro dos outros. Então você vai ser punido com isso. Esse governo, né? E aqui fala, e depois da morte, por você ter acumulado esse excesso de dinheiro, que é uma energia, e em função desse acúmulo excessivo, outras pessoas não estão podendo ter dinheiro, estão vivendo em condições miseráveis, de modo que você não soube ter a harmonia nesse trabalho com o dinheiro, que o dinheiro é maravilhoso, é muito bom ter dinheiro, porém tem pessoas que perderam a noção de quantidade. E aí você só viveu para acumular, 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 você se tornou o dinheiro, né, mental, você é uma personificação do dinheiro. Como a maioria das pessoas, cada um no seu nível, dentro das posições que ocupam aqui nesse mundo. Então, depois da morte, como você só pensou em dinheiro, isso trouxe muito prejuízo para outras pessoas, onde você agiu de forma tão egoísta, você se tornou um avaro que queria só o dinheiro para você, e por causa disso você fez muitas atrocidades, você negligenciou, né, as outras formas humanas que estavam ali morrendo de fome, sem água, sem esgoto, sem moradia, totalmente inseguras nesse mundo louco, porque esse dinheiro todo podia ser aplicado para esse aspecto fraternal. Se todo mundo fosse milionário, seria legal isso, né? Mas imagina todo esse dinheiro que podia suprir, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, as crianças que estão morrendo de fome em vários países, esse dinheiro é aplicado em bombas, em armas de guerras, bilhões, trilhões de reais. Simplesmente esse dinheiro podia ser revertido num benefício mundial. Mas como os governantes de hoje, eles querem esse dinheiro, eles querem o domínio e o poder, eles não estão nem aí. Então é essa loucura, por isso que Krishna vem, para tirar esses demônios que estão atrapalhando essas almas que estão encarnando, né, nesse planeta e em outros, de obter esse benefício do conhecimento que para lá do Maharaj está passando aqui. E não se envolverem no sistema que está explorando, programando as mentes, né, das pessoas que estão em ignorância espiritual, para que elas sejam como robôs, mecanismo de lucros dos interesses daqueles que estão ocupando uma posição muito, né, orgulhosa, soberba, né, nesse mundo. Mas aí, aqui no verso, para lá, a Mara está falando, você vai ser punido pelas leis do governo, como depois da morte pelas leis de Jamaraja. Jamaraja é o semideus, né, responsável nesse universo para punir as pessoas que não seguiram as leis de amor de Deus. Porque as pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa, que não tem Deus, que não tem nada, ninguém. Assim,
Tudo está sendo perfeitamente administrado pelos semideuses. Esse planeta Terra, ele não está ao léu, um tipo de existência casual. Tudo está perfeitamente controlado. Cada alma que está aqui nesse planeta está sendo observada por agentes superiores para evoluir. Você está aqui numa escola, tem um diretor, né? Tem o zelador, tem os professores, que muitas vezes estão no campo sutil, né? No semideus, os anjos. Está todo mundo trabalhando, todo mundo tá em serviço devocional, é o superior ajudando o inferior. Assim como nesse planeta nós temos que ajudar os animais, ajudar as plantas, né? Ajudar aqueles reinos inferiores. E temos que nos associar com os reinos superiores para receber instruções e seguir nossa vida direitinho, dentro das leis de amor de Deus. E aí a pessoa chega, não tem nada, eu sou Deus, eu posso fazer tudo que eu quiser, eu posso ter o máximo, eu posso passar por cima de todo mundo. E não considera, isso é demoníaco, né? Que não vai ter reação, né? Aqui no mundo mesmo, se você rouba, se você é um ladrão e rouba o dinheiro, as leis do governo vão punir você. Você vai lá no banco, né? Lá tem muito dinheiro, né? Então todo o dinheiro está lá, então vou entrar lá, vou pegar o dinheiro do banco e vou sair feliz. Vou curtir a vida agora. Entendeu? Vai vir um governo, vai te prender, vai te dar uma perpétua aí, ou vai deixar você apodrecer na cadeia. Para você entender que não é assim que funcionam as coisas. Então, quando você se rende a Deus, na sua intuição, aí que a gente fala aquela coisa da moralidade, da ética, surge. Você só quer fazer a outra pessoa feliz. O devoto puro quer que a outra pessoa seja feliz em Deus. O devoto puro, ele quer dar a energia de amor e misericórdia que ele tem no coração para outra pessoa vivenciar isso, através do cumprimento dos deveres espirituais. É dessa forma que tem que ser o mundo, né? Como Jesus fala, aquele que faz a caridade, o bem, para aqueles que são os menores, os mais humildes, faz a mim mesmo. Então é isso que Deus está falando por meio de Jesus, né? O Cristo está falando por meio de Jesus isso. O Cristo é essa energia divina que atua na alma. E Deus está falando pela boca do Mestre Jesus essas palavras que falam, você faz para mim quando você faz para aqueles que estão numa condição mais necessitada. E essa é a verdadeira caridade. Você quer que todo mundo seja feliz. Você não quer que ninguém fique miserável. Você quer que todo mundo tenha dignidade, que tenha um mínimo de condição de trabalhar a sua espiritualidade nesse mundo, né? Tendo segurança, tendo uma casa, esgoto, luz, uma boa alimentação, um entretenimento legal, né? Pessoas com corações sinceros à volta, boas, né? Boas amizades, associação superior. E é assim que é o mundo védico, né? O mundo do conhecimento real, que está contido aí no Srimad Bhagavatam. Então, Dhyamaraja, né? Raja quer dizer rei, Dhyama dos deveres, das coisas que tem que ser feitas. Então, tem alguém que está ali que realmente, após a morte, você vai para a balança de recompensa e de punição. Por isso, sabendo disso, nós começamos a mudar nosso jeito de ser. Ou, como eles dizem por aí, você pratica uma reforma íntima. E para de fazer o que você não tem que fazer, você não tem que fazer nada, você só tem que seguir o processo de voltar para Deus. E com a mente purificada, tem coisas que você fazia antes que você nunca mais vai fazer. Você purificou a sua mente, você limpou seu coração, você se desprogramou. Então, né, Dhyamaraja estaria olhando. Inclusive, no Bhagavatam se descreve mundos infernais. São lugares ruins? Não. São lugares que estão vibrando de acordo com sua consciência. Se você é um demônio, né,
Se você é diabólico, se você é um ser bestial, você vai ter que ser burilado em frequências mais pesadas, e o inferno serve para isso. Não esse inferno eterno, né? Você fica ali até dar uma amaciada na sua loucura, na sua soberba, né? No seu orgulho, na sua rebeldia. Dá uma amaciada, porque se soltar aquele espírito de novo, ele encarnar, ele vai ser um animal que vai começar a fazer mal para todo mundo. Né? O ser humano é mais feroz que um leão, porque ele tem uma inteligência que faz o instinto dele ficar bem pior. O animal simplesmente é instintivo, ele é selvagem porque ele é selvagem, mas o homem, quando ele é selvagem, com a inteligência que tem, aí ele se torna um demônio. E aí Deus vem, Deus está no coração, e Deus quer que todo mundo seja feliz. E se muita gente está prejudicando esse processo da escola de aprendizado em qualquer planeta, é a batalha de Kurukshetra. Então Krishna vem e fala assim, ó, Arjuna, vem cá, eu vou tirar todos esses demônios do planeta, vou levar eles para as condições lá, manda lá para Yamaraj, Yamaraj vai mandar ele para os planetas de vibração que eles estão, mas aqui no planeta Terra não vai ficar. Até eles aprenderem que eles têm que se ajustar à sociedade espiritual. Assim como um preso, um ladrão, quando vai para a cadeia, ele tem que ser regenerado na prisão, é isso que nós estamos vivendo aqui, estamos nesse sistema regenerativo de ascensão energética, e aí o preso sai da prisão e se adapta à sociedade nesse sentimento de que, entendi que o que eu fiz foi, né, maléfico dentro do sistema de amor, eu tenho que ajudar e não tirar, não roubar, não possuir, eu tenho que reconhecer que tudo pertence a Deus, e o que eu tenho de Deus eu devo usar para Deus e para os próximos. Ok? Então ele e depois da morte pelas leis, as leis de Yamaraj, que ele não sabe que vai ser punido, ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro. É só ver a história aí dos mundial atual, né? Os chamados assim líderes de qualquer setor da sociedade, por esse desejo intenso de, né, entre aspas, crescer, eu quero expandir, ele está manipulando e roubando aqueles que estão trabalhando para ele, ou cobrando impostos, né, no caso aí do governo, tudo querendo deixar as pessoas dependentes e miseráveis. E Krishna, né? Então, por isso que ler esses versos é maravilhoso, porque você consegue aprofundar, compreender um contexto maior, né, pela inspiração de Deus que está ajudando a gente aqui a falar essas coisas. Então, o significado de Srila Prabhupada, para a gente terminar, especialmente nos dias de hoje, as pessoas não acreditam que exista vida após a morte. Tribunal de Dhamaraja, que é o Deus, né, que é o juiz, que julga todo mundo após a morte, ou que os pecaminosos sofrem várias punições. Só nessa estrofe aqui de Prabhupada ele já falou. Então por que está todo mundo sofrendo? Porque todo mundo acha que pode fazer o que quiser, porque não acredita que tem vida depois da morte, só tem essa vida, vou fazer tudo e pronto, e não adianta você querer vir com esse papinho espiritual, que para mim não funciona, porque não acredita, tá, então vai e faz. É igual ladrão, não acredito, esse negócio de ser bonzinho, eu gosto de roubar. Então, quando vier a polícia e te pegar, você não reclama também quando você for para a prisão. E nós estamos agora na prisão material porque nós não estamos reconhecendo a propriedade de Deus. Nesse exato momento você é classificado como um ladrão. Porque você está querendo se apossar das coisas de Deus sem reconhecer quem é o proprietário supremo de tudo. Compreende? Porque às vezes a gente fala, mas o cara lá é ladrão, eu não estou roubando. Não, você é um ladrão também. No aspecto superior de consciência, você vai reconhecer isso. Então tem que ter essa gratidão o tempo todo. Obrigado, Deus, pelos meus olhos, pela família que eu tenho, pelo amor, pelas relações, pelo aprendizado, pelo tempo de eu poder cantar seu nome, de meditar. Então você tem que estar em gratidão, porque Deus está te dando tudo o tempo todo.
Mas você não está percebendo isso. Você só está pensando em ganhar dinheiro e o futuro, e com raiva das pessoas, e competindo com aquele, com esse. Isso é um falso ego, isso é nojento, é estúpido. Mas é assim que está todo mundo vivendo, né? Infelizmente. Porque não recebe a orientação que a gente está falando aqui, que é a orientação de Prabhupada, de Prahlada Maharaj. Então a pessoa não acredita, ele não acredita que tem alguém administrando esse planeta, todos os espíritos que estão aqui, que tem um propósito de estarmos aqui, tem toda uma gama de seres, né, superiores que estão cuidando da gente com muito amor, com muito carinho, você pode ter certeza disso, dentro desse contexto de um governo divino no qual o Yamaraj é o juizão lá do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, quando o Yamaraj fala uma coisa, está assinado. Entendeu? E ele vai né, analisar tudo. Yamaraj, imagina, é o poder de Deus decidindo karmicamente para onde cada um vai e quais as lições vão ter que aprender para purificar a mente. Então isso é fabuloso, né? Nada está fora do lugar. Se tem uma pessoa aqui do seu lado que está sofrendo, uma que está desfrutando, tudo se deve a um processo, né, kármico. Então está tudo bem. Você tem que se interessar com você, com a sua vida. O que está vindo de bom e ruim na sua vida são a colheita daquilo que você semeou. São as lições que você está precisando aprender a experimentar para adquirir cada vez mais qualidades divinas. Certo? Depois ele fala que e eles não acreditam que os pecaminosos sofrem várias punições. Então você só leva punição se você estiver fazendo algo fora da lei da harmonia. Karma é a lei da harmonia. Se você vive em harmonia com Deus no seu coração, em amor, em atividade de serviço devocional, não há punição. Se um cidadão é do bem, por que ele vai preso? Né? Ele está sendo punido por um governo corrupto ou por empresários corruptos que estão explorando. Aí você tem que viver nessa vida sendo punido por dívidas que nem deveriam existir, né? Porque o mundo é abundante, tem tudo para todo mundo. Mas algumas pessoas querem se apossar do mundo. Hiranyakashipu queria se apossar do universo. E aí Krishna vem mostrar pacientemente que não é assim, mas faz parte, porque as almas que estão agora aqui no planeta Terra são almas bem caídas, né? E agora estão chegando também muitas almas elevadas nesse processo de quinta dimensão que está entrando no planeta Terra, e tudo vai funcionando direitinho. Mas você tem que almejar voltar para o mundo espiritual e se estabelecer na embaixada Vaikunta no seu coração aqui e agora, nessa forma humana. Então tudo vai ficar perfeito. Tá? Então é enganação, né? Ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro, porque dinheiro é o dinheiro e tudo o sistema é dinheiro e sexo, luxúria e ambição. Não necessariamente assim, a luxúria é sexo, mas a luxúria, o sexo, dentro desse nível de obtenção de prazer, é o mais assim, almejado, né? Então o Prabhupada continua falando, porém deve-se pelo menos saber que aqueles que enganam os outros para conseguir dinheiro serão punidos pelas leis do governo. Né? Se você não acredita que você vai ser punido após a morte pelas suas ações nesse mundo, mesmo que inconscientes, em ignorância, né? A gente sempre dá o exemplo que o fogo ele não deixa de queimar a mão de uma criança só porque ela é criança. Botou a mão no fogo, vai queimar. Um bebê, uma criança, não importa. E aí a criança vai aprender a não botar a mão no fogo. É assim que é a lei do universo. Né? Mas se você nem acredita nisso, que é uma punição após a morte, você pelo menos tem que caminhar entendendo que o governo vai te punir por certas coisas, né?
No entanto, as pessoas não ligam para as leis dessa vida ou para aquelas que governam a próxima. Por mais que alguém tenha conhecimento, se for incapaz de controlar os sentidos, e aqui é a chave é você controlar a sua mente. Não controlar, é direcionar a sua mente para Deus. E aí a mente é o centro dos sentidos. Quando a sua mente está purificada nessa rendição a Deus e vivendo em amor, numa inteligência luminosa, com sabedoria que discerne tudo, né? Tem o discernimento, os seus sentidos automaticamente ficam assim controlados. Ou seja, você usa os seus sentidos para obter cada vez mais amor, sabedoria, né? E fazer benfeitorias espirituais nesse mundo, onde naturalmente também estão as ações de benefícios materiais. Então, por mais que alguém tenha conhecimento, se for incapaz de controlar os seus sentidos, não poderá pôr termo às suas atividades pecaminosas. A pessoa não consegue parar de repetir o erro. Pecado significa aquilo que nos desvia do objetivo espiritual. Então, isso que é pecado, né? Você peca quando você não está rendido a Deus e vivendo em amor. De modo que você vai estar vivendo em função de conseguir benefícios materiais, ou benefícios emocionais, ou benefícios de entretenimentos assim, vazios. E aí envolve, né, várias coisas dentro desses aspectos. Sendo que o objetivo máximo da vida humana, onde você vai atingir o sucesso completo, é você se render a Deus agora que já está no seu coração, está ali, eu só esperando que você se aproxime, e aí você canta o nome de Deus, ou faz a sua prática espiritual, se você é ligado a alguma tradição, alguma cultura espiritual, nesse sentimento simplesmente de amor, sem interesse. Eu entendo que eu sou uma parte integrante de Deus, estou unido com Ele, né? Eu sou integrado com Deus, eu e o Pai somos um. Eu sou Deus em ação, individualizado nessa forma humana, e eu devo usar a minha energia para servir o energético, a fonte, que é Deus, a suprema personalidade, né? O Senhor Krishna, ou Vishnu, aqui no meu coração. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou repetir o verso aqui. Se alguém muito apegado aos deveres de manter sua família for incapaz de controlar os sentidos, o âmago de seu coração ficará absorto em acumular dinheiro, embora ele saiba que quem se apossa dos bens alheios será punido pelas leis do governo e depois da morte pelas leis de Dhamaraja. Ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro. E isso se torna um vício, uma rotina, um hábito, né, que você vai levar talvez para outra vida, ou já tenha trazido esse hábito para essa vida, e aí você nunca se liberta, como Prabhupada fala aqui, das suas atividades pecaminosas, que é esse ciclo repetitivo de gerar a prisão para si mesmo. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, Sarva dharma parityajaya mamekam sharanam vrajaham tuam sarva papibhyo mokshami mashukaha. Aham tuam sarva papibhyo. Então Krishna está falando, renda-se a mim, faça de mim o refúgio, que eu, Deus no seu coração, que sou o Senhor do seu karma, sou o Senhor de Amaraja, eu sou o Senhor do governo, sou o Senhor de tudo, eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas e vou deixar você livre para seguir, né, a vida tranquila e em paz na sua escolha espiritual. Isso que é chamado na cultura cristã o arrependimento.
Arrependei-vos, né? Arrependei-vos e siga-me. Então Deus nos liberta no momento em que a gente realmente se arrepende, nesse sentimento de que eu entendi. Entendi que eu estava pisando na bola, que eu estava fazendo coisas que estavam só me prejudicando. E agora que eu tenho a sabedoria e o conhecimento, eu vou fazer essa reforma íntima, vou mudar a minha frequência e vou começar a caminhar com Deus, em vez de caminhar com um medo que me faz querer acumular o máximo de dinheiro para ter uma segurança ou uma representação mais evidente nesse mundo, e você não precisa de nada disso. Se você é um devoto puro de Krishna, de Deus, os semideuses estão aqui, todos eles já para te servir, no que você quiser. Isso é no Bhagavata, só estudar a história dos devotos puros. Certo? Então vamos almejar isso. Você já é aquilo, você já é um devoto puro. Vamos atingir essa plataforma de devoção pura, praticando, né, o serviço devocional, e ter esse desejo sincero de, poxa, Deus, me use para falar da sua pessoa, para falar da sua impessoa também, que Deus é impessoal também, né, no sentido Brahman, para que as pessoas possam enxergar isso. Por isso que a primeira e mais importante atividade do serviço devocional é ouvir sobre Deus. Ao ouvir sobre Deus, a sua mente se ilumina. E ao se iluminar, você entra no fluxo, né, da realização divina. E tudo acontece e a vida é simples. Não compliquem a vida, porque você é a vida. E a vida da sua vida é Deus que está aqui no seu coração agora. Então vitalize a sua vida, seja cada vez mais plena e mais feliz. Porque a vida é isso, é ser feliz. Você já existe, vai fazer o quê? Agora você tem que ser feliz, né? Saiba por onde fazer isso. Cante e seja feliz. Beijo no coração, muita luz, muito amor, muita paz. Haribo!